Estamos no ar agora com o programa de estudos Oséias 6.3 e esta é a videoaula número 3. Você encontra o material impresso desta aula na Amazon. Basta procurar por Serva Rosemary Gomes e lá estão todos os meus livros, incluindo os 2 volumes deste estudo. Você também tem à sua disposição em PDF gratuitamente no projeto social Ser Plena, que é patrocinado pela Clínica Psi Rosemary Gomes. Pegue o material e a sua Bíblia e vamos estudar? Hoje nós vamos estudar sobre Deus criou as criaturas espirituais e Lúcifer se rebelou. Veja que interessante. Aí você pode perguntar assim, é verdade. A pessoa automaticamente pensa, Deus criou os anjos, Deus criou os demônios, Deus criou Satanás, o diabo. Como assim? Mas Deus criou o que é mal? Não, Deus jamais cria o que é mal. Ele só cria o que é perfeito, o que é correto. Porém, ele não condiciona ninguém a ficar da forma que ele quer. Ele permite a pessoa escolher. E veja, também os demônios e o diabo, Satanás, também você vai entender qual é a hora que é chamado de Satanás e quando é chamado de diabo. Você vai entender que eles, na verdade, são anjos, mas que se rebelaram contra Deus. Fique atento nesta aula de hoje, que vai ser muito ilustrativo para você, para reconhecer algumas coisas que te passam despercebidos pela vida. Então, Deus criou todas as criaturas espirituais, Deus criou os anjos, aí consequentemente os demônios, que não chamavam-se demônios, e Deus criou o diabo, Satanás, que é um anjo. Ele não era da forma que ele é. Quando a gente fala forma, nós estamos falando de aparência, e sim do interior, tá ok? Já que vocês vão entender. No versículo que mostra que Deus não faz o que é mal, nós podemos encontrar lá em Salmos 18, versículo 30, que está assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então veja, o caminho de Deus, as coisas de Deus são perfeitas, mas ele não obriga ninguém como se fosse um robô programado. Ele deixa a todos com livre-arbítrio. Na Bíblia, nós temos, para se falar sobre criaturas espirituais, nós temos citações como anjos, querubins, serafins, principados, poderes, exército, forças espirituais nas regiões celestes, estrelas ou estrela da manhã. Quando você vê essas frases, essas palavras, estão se referindo às criaturas espirituais. O termo mais usado é anjo. E o que quer dizer anjo? Mensageiro, servo, aquele que está a serviço de alguém. Então veja, os anjos estão a serviço de Deus. E também nós vamos ver que os anjos, ou seja, para nós chamamos de demônios, porque se rebelaram contra Deus, estão também a serviço de alguém. Aí no caso do diabo, de Satanás. Em Mateus capítulo 25, versículo 41 está assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Perceba, aqui Jesus, está falando que o fogo eterno foi preparado. O objetivo do fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, os demônios, ou seja, aqueles que servem ao diabo. Quando nós encontramos a palavra diabo, quer dizer mentiroso. Quando nós encontramos em forma de Satanás, quer dizer opositor, ou seja, opositor a Deus. O que nós devemos entender e não esquecer é que as criaturas espirituais têm poder. Eles só não têm poder mais do que Deus. E das criaturas espirituais, a mais poderosa e a mais glamurosa, é o diabo, Satanás.
Foi justamente pelo seu esplendor, pelo seu poder, que ele se corrompeu. Ele não quis ficar apenas com a posição que Deus o tinha colocado. Ele queria a posição de Deus. Nós vamos ver isso mais à frente. Talvez você já possa ter se perguntado, mas se Deus é tão poderoso, por que ele não destrói de uma vez o diabo, ou Satanás, e os seus servos, ou seja, os anjos que o servem, ok? Porque Deus, ele vai cumprir todas as escrituras. Ele não vai deixar que nada fique sem cumprir. Então veja que até mesmo o que é mal também serve ao propósito de Deus. Mas não é Deus que faz o mal, é que ele sabe que o mal vai acontecer. E ele dá oportunidade para cada um de nós, assim como para as criaturas espirituais, escolher que caminho nós queremos. E com essa escolha, as consequências deste caminho. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 8, versículo 28 e 29. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram dizendo: que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha que interessante. Esse endemoniado, pelo poder dos demônios que estavam nele, ele já sabia quem era Jesus. E olha que o que está inquirindo esses demônios. Vieste nos atormentar antes do tempo? Então veja que os demônios, o próprio diabo Satanás, eles sabem que existe um tempo determinado para eles atuarem aqui na terra. Eles sabem que quanto mais os dias estão passando, mais o tempo deles está chegando ao fim. As criaturas espirituais são incontáveis. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Então, é incontáveis. Imagine também a quantia também que está a serviço do diabo. Um grande número. Não devemos esquecer que as criaturas espirituais não são onipresentes e oniscientes. Então, as criaturas espirituais não têm como descobrir o que você está pensando aí agora. E nem tem como estar com você aí agora, estar comigo aqui ao mesmo lugar, nos vendo, nos enxergando. Não. O único que pode escutar o pedido de alguém que não é verbalizado é Deus. As criaturas espirituais não têm este poder. E o único que pode escutar ao mesmo tempo a oração de alguém que está aqui, como eu, e você aí aonde você está, é Deus. As criaturas espirituais não têm este poder. Portanto, os demônios não têm esse poder. O diabo, Satanás, não tem este poder. Os anjos não têm este poder. Ressaltando, quando vocês virem nas Escrituras o nome Satanás, está salientando naquela parte da Escritura o fato de o diabo, ou seja, o inimigo de Deus, o opositor a Deus, ser opositor, justamente isso, opositor, porque Satanás, o significado é opositor. Quando você vê escrito diabo, é que está salientando ali a qualidade, ou seja, a desqualidade, né, dele de ser mentiroso. Em Isaías capítulo 14, na Almeida Corrigida Fiel, no versículo 12, está escrito assim: como caíste do céu, ó Lúcifer? O que quer dizer Lúcifer? Está escrito estrela da manhã, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então veja, Satanás, o diabo, ou seja, o opositor mentiroso, ele não tinha este nome. Antes dele ser destituído da sua posição privilegiada que ele estava acima de todos os anjos, só não estava acima de Deus. Antes dele ser destituído, que ele foi retirado da postura que ele estava, ele se chamava Lúcifer, que quer dizer estrela da manhã. Quando Lúcifer se
colocou contra Deus, se planejou algo, e com isto também ele levou 1/3 dos anjos, ao qual aí depois todos passaram a chamar de demônios. Nós temos uma parte da Bíblia em que Jesus fala sobre isso. Lembre-se, Jesus é o Deus Filho, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele falou sobre isto verbalmente para quem estava ouvindo. Tanto é que quem transcreveu aqui, que eu vou ler, é um médico, Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, não porque ele ouviu Jesus e por causa que ele viu Jesus, mas ele investigou. Ele é depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Então ele investigou, e olha nas suas investigações o que ele colocou aqui no Evangelho para nós. Lucas 10:18. Respondeu-lhes ele: eu vi Satanás como raio cair do céu. Então veja, para onde foi lançado Satanás, o diabo, que deixou de ser Lúcifer, para a terra. Olha onde que ele se encontra desde então. A posição dele era privilegiada. Olha, antes dele se tornar Satanás, o diabo, o que está escrito, porque Deus não se admirou ao saber que Satanás, o diabo, ou seja, Lúcifer, estava maquinando contra ele, pois Deus é onipresente, onisciente. Olha o que está escrito em Ezequiel 28, 14 e 15. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Perfeito eras nos teus caminhos. Olha aí, Deus só faz o que é perfeito. Foi escolha de Lúcifer se rebelar contra Deus. Aqui também está salientando que tipo de anjo que Lúcifer é. Um querubim da guarda. E dos querubins da guarda, o mais poderoso. Porque já por ser querubim, ele já tem mais poder do que os outros anjos. Continuando para ver que o diabo, Satanás, não conseguiu pegar Deus de sobressalto. Está escrito em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemplem. Ou seja, eu sabia que você estava se corrompendo. Por isso que eu tirei você da posição. Ele intentou fazer as coisas contra Deus, mas ele não conseguiu. Vamos ver a parte da Bíblia que mostra que ele intentou, mas não conseguiu. Isaías, capítulo 14, do versículo 13 e o 14. Está assim. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que está serei, subirei, mas não subiu. Serei, mas não chegou a ser. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, nós vemos a ocasião em que Satanás foi lançado à terra com a 1/3 dos anjos o seguindo, ou seja, também expulsos do lugar das suas posições de antes. Apocalipse 12, 4. A sua cauda levava após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Não vou salientar a parte B deste versículo, porque mais à frente nós vamos estudar ele, sobre o dragão, e que na verdade esse dragão antes era a antiga serpente. Isso é assunto que nós vamos estudar ainda. Por que as pessoas estão sendo destruídas? Muitas vezes nós pensamos que o diabo é um bichinho feio, com chifrinho, com rabinho e com um espetinho na mão.
Aí nós pensamos, logo, se eu não estou vendo essa coisa feia, eu estou segura. Mas não é assim que o diabo trabalha. Ele trabalha única e exclusivamente com as nossas emoções. Ele trabalha com os nossos sentimentos, nos levando a ter ações e reações que nos prejudicam e prejudicam aos outros. Este é o intuito dele. Tanto é que ele por si só, e nós vamos ver esse estudo, ele não pode destruir a terra, embora ele tenha poder para isso. Mas ele não pode, porque quem é o proprietário da terra, Deus deu para o homem. Então ele incentiva o homem a destruir a terra. Veja o que está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, o homem, ele tem como ter conhecimento de Deus, conhecer sobre o seu inimigo, porque de uma vez que somos humanos e Deus nos ama, nós acabamos estando na rota do diabo, de Satanás e seus demônios. E nós temos que conhecer a eles. Para quê? Para justamente pelo conhecimento da verdade, poder nos libertar de todas as amarras do diabo e de seus demônios. Para não ficar longo, vou apenas colocar o que está no material. Vocês vão ver no material que Jó, ele foi testado. Não porque Deus simplesmente queria o testar, mas que o próprio diabo e Satanás entrou no meio do dia que os anjos se apresentaram, no dia do Senhor, para levantar acusação contra Jó. Para não ficar sem ler, vou explicar o que está acontecendo. Em Jó, capítulo 1, em Jó, capítulo 2, nós vemos que, quando os anjos do Senhor se apresentaram diante do Senhor, Satanás, que embora foi expulso da sua posição, nós vemos que ele ainda tem acesso ao céu. E ele se infiltrou. No que ele se infiltrou, a pergunta de Deus para ele é: viste de onde estavas? De onde vieste? E ele fala: eu vim de passear na terra. Você viu meu servo Jó? Deus sabia que ele estava observando Jó. E o diabo falou sim. E o diabo levanta a acusação contra Jó, dizendo: ele te louva, ele te honra, ele te adora, porque você o protege em todas as áreas. Ele é próspero, mas deixa ele perder tudo para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus, mediante esta acusação, esta afronta, alegando que Jó era fiel porque Deus era bom para com ele, permitiu que Satanás, o diabo, fizesse algumas coisas com Jó. Só não podia lhe tirar a vida. Nisso Jó perdeu tudo. Mas em todas as coisas ele ainda não blasfemou contra Deus. E uma segunda vez, que a gente vê no capítulo 2 de Jó, o diabo de novo se apresenta diante de Deus. E de novo levanta a acusação. E falou: não, é que se não mexeu na carne dele. Se mexer na carne dele, ele vai te blasfemar. E Deus dá ordem? Pode. Porém, não pode matar. Então, toda uma doença muito terrível foi colocada sobre Jó. Veja, não foi Deus que provocou isso, foi o diabo. Aí muitas pessoas erroneamente falam assim: ah, mas coitado de Jó, ele era um homem íntegro. Exato, reto, temente a Deus, com certeza. Sem culpa nenhuma, ele foi, recebeu todo esse sofrimento. Não, jamais seria sem culpa. Deus não faria isso. Se o diabo teve como fazer um teste, é porque o próprio Jó tinha dado uma brecha. E a brecha nós encontramos no capítulo 3 de Jó, no versículo 25, onde está escrito: que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, Jó, embora tinha tudo, ele tinha medo de perder todas as coisas. Ele tinha medo. E a confiança em Deus é algo que nós temos que aprender a ter. Então, o diabo, Satanás, se aproveitou da insegurança, da incerteza de Jó para poder levantar contra ele.
Bom, este foi a lição de hoje. Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima videoaula. Em nome de Jesus.